Bom, pessoal, então como eu disse, agora eu vou mostrar, perdão, de maneira mais complexa um pouco para vocês o que é um banco de dados. Porque, como eu falei, aquilo era um protótipo de um projeto, certo? E isso aqui é mais para uma introdução para quem realmente quer entender o que é banco de dados. Porque veja só, isso que só para constar, algumas coisas aqui estão erradas. Calma aí. Vejam só, as setas não estão conectando os blocos de entidade como deveriam, certo? Não está certo. Isso aqui eu ainda tenho que consertar, porque isso aqui é um projeto acadêmico. Então, isso aqui não é nada profissional. Eu não estou tentando ensinar nada de maneira profissional para vocês, totalmente amadora, pode até ter erros, é puramente para entretenimento. Não levem nada em consideração do que eu estou falando aqui, beleza? Dito isso, prossigamos. Assim, então, esse pontinho aqui branco com preto ali é um para N, etc e tal, um para um. Aqui as entidades já estão conectadas e melhor organizadas e algumas coisas foram acrescentadas. Então elas estão bem espalhadas e tudo com isso conecta com isso conecta com isso. E isso é meu modelo final e mais completo e bem estabelecido a respeito desse projeto. Porém, como eu falei, as interligações estão erradas aqui. Por exemplo, algumas linhas que ligam com o cliente deveriam ligar com a gravadora, que deveriam ligar com isso aqui, e deveria ter muito mais ligações. Inclusive, eu tenho alguns outros exemplos para vocês aqui, calma aí. Vejamos para cá o que temos aqui, mais exemplos de interligações. Isso são só exemplos testes alheios, como aqui uma cidade com um estado. Sempre importante pensar no aplique na prática e trazer para a vida real, como pensar em cidades, estados, pessoas, porque o banco de dados vai ser aplicado na prática, ele não fica só na matemática aqui na teoria, entende? Então isso tem que fazer algum sentido, como lojas e tal, e não só uma entidade com vários atributos aleatórios criados. Ah, mas eu posso criar uma entidade fictícia com atributos fictícios como o RPG, só para trabalhar o conceito do que é entidade, o que é atributo, então é um item com descrições. Posso? Sim. Pode, porém não vai fazer nenhum sentido para aplique na prática. Na área, no mercado de trabalho, você tem que pensar em situações que vão ser usadas como lojas, e seus atributos, etc. igual. E ainda tem as descrições dos atributos, que é muito complicado, é muito ligado a registros. Registros requer um nível de conhecimento que nem eu mesmo ainda tenho para explicar, que basicamente se resume em você descrever os atributos de maneira ultra detalhada. Lembrando que alguns atributos podem ter subatributos, e se uma entidade tem muitos atributos compostos, na verdade os atributos compostos, eles derivam outros atributos que são subatributos, então ele vira uma entidade que é a cabeça e tem os atributos que são os pedaços dela. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Pense na cabeça como uma entidade. O que forma a cabeça? Nariz, olhos, orelha, certo? Então, isso são atributos da cabeça, enquanto a cabeça é entidade, é um conjunto de atributos. Isso é uma entidade, enquanto atributos são as características que compõem uma entidade. Mas para que serve a entidade? A entidade agrupa diferentes, como eu disse antes, hashtags, para ficar mais numa linguagem mais clara de vocês entenderem, mas não tem muito a ver diretamente com isso. Na verdade, as entidades, elas servem para agrupar diferentes tipos de produtos, coisas, separar várias ideias para ficar mais fácil de buscar num banco de dados. Então, complementar com muitos dados sobre determinada empresa, sobre determinado lugar, etc. Basicamente é isso. Lembrando que esse vídeo é para quem quer iniciar no banco de dados. Se você não é interessado, esse vídeo não irá fazer nenhuma diferença para você. Mas obrigado por acompanhar até aqui também. E se você é interessado em banco de dados, eu não vou mais fazer aula sobre isso. Foi só uma breve introdução. Interessante, não achou? Então, eu recomendo você fazer um curso como FATEC ou outras faculdades de tecnologia, cursos tecnólogos de engenharia de software ou desenvolvimento de software. Você pode aprender a modelar isso e ganhar dinheiro construindo dados para as empresas. Basicamente, você pode desenvolver aparelhos de servidores e caracterizar e atribuir todos os dados para aquela empresa. Então, você vai ter ajudado a criar, basicamente, um sistema de dados, de registros, que é para isso que serve o banco de dados. E você pode ser parte de algo muito importante, como uma grande empresa. Vale a pena, mas lembre-se que é muito mais trabalhoso e chato do que isso, porque exige muito esforço. O banco de dados é complexo, tem muitos detalhes, preste atenção e não se perca. E se você realmente for seguir nessa área, boa sorte para você. E lembre-se de que esse conceito básico pode ajudar um pouco para você entender o que é banco de dados e tal, e o resto eu deixo com o seu futuro professor. E agora, para quem não que vai ingressar nesse
caminho de banco de dados. E para quem só caiu aqui de paraquedas e não sabe nem que vídeo aleatório é esse que tá vendo, obrigado por assistir, obrigado a todos, até um outro dia e falou!